Espírito Santo Consolador, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e reverência, reconhecendo que sem Ti, nada podemos fazer. Neste momento de oração profunda, suplicamos a Tua vinda sobre nós, para que habites em nossos corações e nos concedas os Teus 7 santos dons. Tu és a força que nos sustenta, a luz que nos guia, a paz que preenche a alma inquieta. Começamos pedindo o dom da fortaleza, esse presente divino que nos capacita a enfrentar as tempestades da vida com fé inabalável. Senhor, muitas vezes nos sentimos fracos, desanimados diante das dificuldades, mas com o Teu Espírito podemos ser fortes até mesmo no meio da dor. Que a fortaleza vinda do alto nos ajude a suportar as provações sem perder a esperança, que nos faça firmes em nossas convicções cristãs mesmo quando somos incompreendidos ou perseguidos. Que possamos ser reflexo do Teu amor ao resistir ao pecado, e que não nos rendamos às tentações que tentam desviar nossos passos. Espírito Santo, levanta-nos quando caímos, sustenta-nos quando hesitamos, fortalece-nos quando fraquejamos. Enche-nos com Teu poder para que sejamos testemunhas vivas da presença de Deus neste mundo. Espírito Santo de luz, após pedirmos fortaleza, suplicamos agora pelo dom da sabedoria. Esse dom nos eleva acima das aparências do mundo, nos permite enxergar as situações e as pessoas com os olhos de Deus. Sabedoria não é apenas conhecimento humano, mas é a capacidade espiritual de perceber a verdade escondida nas coisas simples, de agir com equilíbrio e de escolher sempre o que é justo e bom. Vivemos tempos em que somos bombardeados por vozes contraditórias, onde a mentira se disfarça de verdade e o mal se esconde atrás de aparências de bem. Espírito Santo, precisamos da Tua sabedoria para não cairmos em armadilhas, para discernirmos entre o que nos aproxima de Deus e o que nos afasta dele. Ilumina os lugares escuros da nossa alma, aqueles recantos onde ainda existem dúvidas, inseguranças e medos. Que a Tua sabedoria nos ensine a priorizar o que é eterno, a valorizar o que tem sentido diante da eternidade. Ajuda-nos a viver com os olhos voltados para o céu, mesmo quando os pés caminham entre as pedras do caminho. Que possamos conduzir nossas famílias, nossas decisões e nossos sonhos sob a luz da sabedoria divina. Espírito Santo Paráclito, Te invocamos agora pedindo o dom do entendimento. Vivemos rodeados de dúvidas, questionamentos e inquietações. Muitas vezes não compreendemos os planos de Deus e nos revoltamos diante do sofrimento. Outras vezes, julgamos o próximo sem conhecer seu coração, sem compreender suas dores. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, abre nosso entendimento para que possamos enxergar além das aparências. Que possamos compreender com profundidade a palavra de Deus, não apenas com a mente, mas com o coração. Que o entendimento nos ajude a aceitar com fé os desígnios do Pai, mesmo quando eles fogem ao nosso controle. Que compreendamos que o amor de Cristo é maior que qualquer lógica humana, e que Sua misericórdia é capaz de restaurar até o mais quebrado dos corações. Espírito Santo, dá-nos um coração compreensivo, capaz de acolher e perdoar, mesmo quando o mundo nos ensina a julgar e excluir. Ajuda-nos a enxergar o próximo como irmão e não como adversário. Que por meio do dom do entendimento, sejamos promotores da paz, da reconciliação e da empatia. Espírito Santo de Deus, advogado celestial, humildemente pedimos agora o dom da ciência. Não aquela ciência humana que se baseia apenas em dados e provas, mas a ciência espiritual que nos permite conhecer a Deus através da criação, da vida e da palavra. Espírito Santo, abre os nossos olhos para vermos os sinais da presença de Deus em cada detalhe da nossa existência. Que possamos perceber o toque divino na beleza da natureza, na ordem do universo, no milagre da vida que pulsa em nós. Que essa ciência nos faça entender que tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Ajuda-nos a enxergar a vontade divina nos acontecimentos do cotidiano, mesmo naqueles que parecem confusos e difíceis. Que possamos reconhecer a ação de Deus em nossa história pessoal, nas portas que Ele abriu, nos livramentos que nos concedeu, nas lágrimas que Ele enxugou em silêncio. Espírito Santo, ensina-nos a viver com reverência diante dos mistérios de Deus, com obediência à Sua vontade e com gratidão pelas maravilhas que Ele opera todos os dias.
Que essa ciência nos leve a amar mais profundamente o Senhor e a confiar nele de todo o nosso coração. Espírito Santo, Conselheiro Divino, neste momento de oração pedimos com fé o dom do conselho. Esse dom precioso que nos ajuda a tomar decisões sábias, que nos mostra o caminho certo quando estamos diante de encruzilhadas. Quantas vezes, Espírito Santo, ficamos confusos, sem saber o que fazer, qual direção seguir, o que dizer a alguém que sofre. Que o dom do conselho nos capacite a escutar a voz de Deus no silêncio da oração, a perceber os sinais que Ele nos envia. Que possamos ser instrumentos de paz e orientação na vida daqueles que nos procuram. Espírito Santo, coloca em nossos lábios palavras que acalmem corações aflitos, que restabeleçam a esperança, que fortaleçam a fé dos que estão caídos. Ajuda-nos a não dar conselhos baseados apenas em opiniões humanas, mas guiados pela Tua luz. Que sejamos prudentes, compassivos e corajosos ao aconselhar, sempre buscando o bem do outro e a vontade de Deus. Que o dom do conselho transforme nossos relacionamentos, nossas decisões e nossas ações em testemunhos vivos da sabedoria divina que habita em nós. Divino Espírito Santo, com o coração aberto e cheio de esperança, clamamos agora pelo dom da piedade. Esse dom nos conecta profundamente com Deus e nos impulsiona a viver uma vida de oração sincera, devoção constante e caridade verdadeira. A piedade não é apenas rezar com frequência, mas é viver com o coração sensível à presença de Deus em tudo. Espírito Santo, torna-nos piedosos, para que nossas orações não sejam apenas palavras vazias, mas pontes de amor que ligam nossa alma ao coração de Deus. Que a piedade nos torne mais humanos, mais compassivos, mais misericordiosos com os irmãos. Que sintamos prazer em estar na presença de Deus, não por obrigação, mas por amor. Dá-nos um espírito de adoração e de gratidão, mesmo nos dias difíceis. Que nossa fé seja viva, prática, expressa em atitudes de bondade e serviço. Espírito Santo, renova nosso fervor, tira de nós a frieza espiritual e faz de nossas vidas um altar vivo, onde Deus se sinta amado e honrado. Que através do dom da piedade, sejamos testemunhas do amor de Deus em nossas famílias, na comunidade e no mundo. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, nesta oração final pedimos com humildade e tremor o dom do temor de Deus. Esse dom, muitas vezes mal compreendido, não é medo de Deus, mas um profundo respeito, uma reverência amorosa diante da sua santidade. Espírito Santo, ensina-nos a temer ofender a Deus com nossos pecados. Que o temor de Deus nos leve a evitar o mal não por obrigação, mas por amor. Que tenhamos consciência de que cada palavra, cada atitude, cada escolha tem um peso diante do olhar misericordioso do Pai. Dá-nos um coração sensível ao que desagrada a Deus e que fujamos de tudo aquilo que possa ferir esse amor tão precioso. Espírito Santo, que o dom do temor nos mantenha vigilantes, atentos às tentações, zelosos com a nossa vida espiritual. Que vivamos cada dia como quem deseja agradar ao Pai, sendo luz no mundo e sal na terra. Que nossas ações sejam reflexo de uma alma que ama, reverência e serve a Deus com alegria. Que o temor de Deus nos aproxime ainda mais de sua bondade e nos mantenha firmes até o fim. Espírito Santo, depois de meditarmos sobre cada um dos teus 7 dons, nos rendemos por inteiro à tua ação transformadora. Que cada dom seja derramado sobre nós como uma chuva de bênçãos que rega a terra seca do nosso coração. Espírito Santo, sela em nós a fortaleza que resiste ao mal, a sabedoria que ilumina as decisões, o entendimento que gera empatia, a ciência que reconhece Deus em tudo, o conselho que guia com amor, a piedade que nos aproxima do céu e o temor que nos mantém fiéis à vontade do Pai. Que essa oração não fique apenas em nossas palavras, mas que se torne vida em nossas atitudes. Ensina-nos a viver guiados por Ti, em cada pensamento, escolha e relacionamento. Que sejamos reconhecidos como filhos e filhas do Deus Altíssimo, portadores da Tua luz em um mundo de sombras. E que, ao final desta jornada, possamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra na alegria do Teu Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós. Em nome de Jesus, amém.